Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero neste instante deixar o meu abraço a você que é simpatizante do meu canal. A você que assiste aos meus vídeos, meu muito obrigado. Você é muito bem-vindo ao meu canal. E você também é muito especial para mim. Pois bem, meus amados irmãos, quando eu digo especial para mim, porque o meu canal é um canal que se preocupa em salvar vidas, se preocupa em resgatar as vidas das mãos do inimigo, das mãos do opositor de Deus, que é o diabo. Pois bem, estamos trazendo alguns estudos, né? Na realidade serão 4 estudos sobre o livro de Romanos, capítulo de número 5. Já trouxemos 2 estudos, né? Do 1 ao 5, do 5 ao 10, e agora vamos do 11 até o 16, né? E depois estaremos encerrando com o último. No caso serão 4 estudos, que tem como tema: exerça a sua fé, exerça a sua fé para que Deus possa justificar a sua vida. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor no versículo 11: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, veja só, nós não devemos o quê? Nos gloriar em nós mesmos, porque nós não temos méritos próprios para alcançar a salvação. Não existe nenhuma forma de alcançar a salvação sem ser através de Jesus Cristo. Então Paulo vai e escreve: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, Deus Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? Mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que é reconciliação e por que reconciliação? Reconciliação é quando alguém tem um desentendimento com uma outra pessoa, passa um tempo um chateado com o outro, com raiva ou afastado, e depois se reconcilia. Nós nascemos santos em Adão. Quando Deus criou o homem perfeito e santo. Aí o Adão pecou e perdeu a sua santidade. Saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, pecou e deixou de ser santo por causa do pecado. Se tornou um pecador. E nós, como somos todos descendentes de Adão, então nós também nos tornamos pecadores, ou seja, nós perdemos a nossa santidade com Deus. Nós não estamos mais reconciliados com Deus. Quando nós estamos no mundo, nós estamos afastados de Deus. Então tem que haver o quê? Uma reconciliação, porque pecamos em Adão. Então todo mundo é pecador em Adão, todos. Até aquele que pega um caminhão de mercadoria, feijão, arroz, toneladas, e distribui para o povo, ele é pecador, porque a obra não salva. O que salva é a fé. Amém? A fé é que salva. Primeiro tem que vir a fé, porque quem tem fé, claro que também tem obra, mas o que salva é a fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? A fé é o que é? É o dom gratuito de Deus, é a graça de Deus na nossa vida. A graça significa dom gratuito. Então temos que o quê? Nos reconciliar com Deus, né? E isso nós recebemos, né, do nosso Pai, através de quê? Da morte do seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Para quê? Para que a humanidade recebesse uma reconciliação. Ou seja, Deus aproximou de novo do homem, e o homem aproximou de novo de Deus. Amém? Ou seja, através da morte de Cristo, o diabo perdeu e Jesus Cristo triunfou na cruz do Calvário. E nós triunfamos junto com ele. Por quê? Porque ele nos salvou através da sua morte.
Só que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive eternamente. Amém? Já o diabo não. O diabo, quem trabalhar para o diabo, ele vai perder, ele vai sofrer e ele não vai ter vida. Ele vai ter uma vida, mas de sofrimento, né? Sofrimento eterno. Amém? Versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, qual foi esse homem? Adão. O pecado entrou por um homem no mundo. E o nome desse homem que o pecado entrou no mundo é Adão. E pelo pecado, a morte, assim também, a morte veio aos homens, porque todos pecaram. Então, veja só, a morte entrou por Adão, um homem, certo? E o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E por causa de Adão, que foi o primeiro homem criado, e nós somos descendentes deles, todos nós pecamos. É isso que o versículo quer dizer. O pecado veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós nascemos do pecado, e no pecado me concebeu a minha mãe. Isso quem disse foi o salmista Davi. Por quê? Porque criança não tem pecado, certo? Se a criança nascer, se ele morrer ainda recém-nascido ou sem consciência, ele vai direto para a glória, porque Deus não vai condenar uma pessoa que não tem consciência, para pensar no certo ou no errado. É por isso que não há necessidade de batizar a criança, porque ela não tem pecado. Agora, depois que ela entra na fase da adolescência, aí ela começa a pensar. Aí sim, aí ela começa já a ter a consciência para o pecado ou não. Então, após a adolescência, a partir de 10, 12 anos em diante, aí todos pecaram em Adão. E o que vai acontecer? Nós temos que vir até o Senhor, pedir perdão, aceitá-lo como Salvador de nossas vidas, por causa da sua morte na cruz, por causa do derramamento de sangue, e aí o Senhor nos perdoará, nos santificará, nos regenerará e nos justificará. E aí o que vai acontecer? Aos olhos do nosso Deus nós seremos justos. E é isso que importa. É o que eu sempre digo. Muita gente vai dizer, olha lá, bebia, fumava, jogava, pintava e bordava. E hoje é crente. Sim, claro. Ou você se arrepende diante de Deus, ou então você vai perder a sua salvação. Você sabe para onde você vai. Existem dois caminhos, o céu e aquele outro lugar, vamos chamar de Hades, né? Para não falar a palavra direto, né? Mas você sabe qual é o outro lugar. Então, para você não ir para esse outro lugar, que é um lugar horrível de tormento e dor, você tem que receber Jesus, se arrepender dos seus pecados. Quem quiser falar, que fale, né? O importante é que Deus, que tem poder para justificar e para te perdoar, Ele está na sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou por um homem, e pelo pecado a morte. Assim, porque o pecado ele gera a morte, né? A morte espiritual, claro, né? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos o pecaram. Amém? 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Ou seja, não existia lei nenhuma. Deus não tinha dado nenhuma lei. Amém? A primeira lei foi os 10 mandamentos. Lá no deserto, Deus deu a Moisés. A primeira lei de Deus, né? Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Por que o pecado não é levado em conta quando não existe lei? Eu vou explicar agora para você. Preste bem atenção. Quando você vive no mundo sem uma lei, você não é governado por ninguém. Então você não tem nenhuma orientação do que é certo e do que é errado. E Deus não vai condenar uma pessoa que não sabe o que é certo e o que é errado. É por isso que é preciso conhecer a Deus, toda a humanidade conhecer a Deus, para que Deus volte. A palavra de Deus diz, quando todos me conhecerem, então virá o fim. Amém? Mas a proporção que Deus deu à lei, aí a coisa pegou. Por quê? Porque aí existia uma lei de 10 mandamentos, foi a primeira.
Aí, se o homem não obedecesse aquela lei, ele estava debaixo da lei do Antigo Testamento. Se ele não obedecesse aquela lei, que era a lei dada por Deus, aí sim, ele seria punido por ela, pela lei. Agora, se ele obedecesse aquela lei, os 10 mandamentos que Deus deu e que resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, aí ele seria justificado por essa lei. Isso no Antigo Testamento. No Novo, Jesus veio, né, e quebrou algumas coisas. Por exemplo, sacrifício de holocausto, né, todo ano matar uma ovelha, ou todo mês. Isso depende do coração quebrantado de cada um, né? Abraão mesmo, toda vez que Deus dava alguma coisa a ele matava uma ovelha de 1 ano sem defeito e oferecia holocausto a Deus. Abraão era um homem de coração quebrantado. Você entendeu? Já Ló nunca ofereceu. Andou os dois juntos, era primo do outro, mas nunca ofereceu um holocausto a Deus. Na Bíblia não tem dizendo que Ló ofereceu nenhum. Ele era um homem justo, mas não ofereceu nenhum holocausto. Entendeu? Mas Abraão não, Abraão oferecia. Então, quando Jesus veio, quebrou a lei, né? Ele não descumpriu a lei. Ele não descumpriu a lei, mas pelo contrário, ele cumpriu a lei e atualizou a lei. Ele não fez uma emenda como hoje. Hoje as pessoas botam uma emenda na lei. Nós vamos botar uma emenda que é para evitar de alguém fazer isso. Não, Jesus não emendou a lei. Você entendeu? Não emendou. Jesus, ele renovou a lei. Renovou a lei. Ele fez uma nova lei que daria condição de todos se salvarem, sem precisar mais de um sacrifício de boi ou de cabra ou do que seja, qualquer tipo de animal. Não precisava mais isso. O sacrifício dele foi único e eficaz. Único e eficaz. Foi apenas uma vez e fez efeito para o resto da vida. Amém? Então, Deus teve algumas coisas que ele quebrou, paradigmas, como por exemplo, ele quebrou a lei do sacrifício de holocausto, não precisa mais. Amém? A lei de trabalhar o dia de sábado. Não, eu não vou trabalhar dia de sábado, porque dia de sábado é o dia do Senhor. Então é como Jesus está dizendo o quê? Não, o meu dia é todo dia. Todo dia é dia do Senhor. Quer dizer que hoje eu prego a palavra de Deus. Então, hoje é segunda-feira, hoje é o dia do Senhor para mim. Aí amanhã não é o dia do Senhor. Amanhã eu vou encher a cara de cachaça, vou pintar e bordar. E depois eu vou ficar 3 dias de ressaca, né? Aí lá para sexta-feira eu estou bom, aí eu vou pregar de novo. Aí é o dia do Senhor. Aí depois eu vou tornar a beber. Não, o dia do Senhor é todos os dias. Todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor. Todos os dias nós temos que estar fazendo as coisas corretamente. Amém? Pedindo a Ele misericórdia para que consigamos fazer. Amém? Porque nós só conseguimos por causa da sua misericórdia. Não é porque a gente quer, que nós não temos força para isso. Não foi nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que escolheu a nós. A Bíblia diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Amém? Então, bote isso na sua cabeça. Você não tem capacidade de ir até Deus, não. É Deus que te chama. Ele tem um chamado, ele tem um propósito. Ele sabe quem vai ser a sua igreja. Ele sabe, né? Antes de você nascer, ele já sabia se você faria parte da igreja dele ou não. Amém? Porque Deus conhece as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência de Deus sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos, milhões de anos. Você entendeu? É um poder sobrenatural, inexplicável, né? E grandioso que ninguém consegue explicar. Mas nós podemos explicar o seguinte, que Ele sabe tudo. O que vai acontecer, o que já aconteceu. Você entendeu? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Nada passa despercebido aos olhos nem ao conhecimento de Deus, né? Que é o conhecimento incontável, né? Como as estrelas do céu e a areia do mar, né? Então, só Deus é que tem isso aí, que é um atributo, né? É um atributo de Deus. O homem não pode ser onisciente, o homem não pode ser onipotente e o homem não pode ser onipresente. Se você chegar na casa de alguém e ele disser que é onisciente, que sabe da sua vida, você pode virar as costas e ir embora, que ele está mentindo. Ele é um macumbeiro, então ele é um bruxo, um feiticeiro. Você entendeu? Mas você diz a ele, não, só existe um
que pode fazer isso. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Aí você pode perguntar, mas e se eu falar e fizer uma macumba para mim? Aí vai depender. Se você estiver na presença de Deus, nada de ruim vai pegar em você, porque você está defendendo o nome do homem mais poderoso do mundo, que é Jesus de Nazaré. Amém? Contra Jesus não tem encantamento, não tem jogo de cartas, não tem tarô, não tem baralho, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem nada que funciona, entendeu? Ele é o Deus que combate todas as coisas. Basta ele levantar o dedo, dar apenas uma ordem, e tudo cairá por terra. Amém? Pois bem, então vamos lá. 13, né? Nós estamos no 13, né? Então, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, como nós explicamos agora. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei, que eu também expliquei. 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, entendeu? Então, quando a morte, ou seja, a morte pelo pecado aconteceu, que foi em Adão, começou em Adão, e a descendência de Adão continuou pecando, e aí não teve lei não, como eu disse antes a vocês aí, ó. A Bíblia está explicando o que eu disse. Eu nem sabia que esse versículo falava isso, mas o Espírito Santo já tinha me dado. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, que foi quando o Senhor deu os 10 mandamentos. A primeira lei do Senhor foi dada a Moisés. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Não matai, não roubai, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo, e assim sucessivamente. Como a lei era difícil de cumprir, uma por uma risca, então Deus resumiu em 2. Amar o seu Deus como a ti mesmo e ao teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Porque já pensou, se você não consegue amar nem a você, né? Como é que você vai amar o seu próximo e como é que você diz que ama a Deus? Não tem condição. Não tem nem lógica. A primeira pessoa que você tem que amar é Deus, e depois amar você mesmo. Entendeu? Depois você amar o seu próximo. É aquele que está perto de você, né? É o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, é o seu amigo, é o seu vizinho, é o irmão da igreja. Você entendeu? É aquele que está próximo de você, que você conheceu hoje. Mas ele chegou, precisou de você, você estava em condição, você foi lá e de alguma forma você ajudou ele. Você está entendendo? Você está entendendo? Então é isso. Amar é isso. Agora, não é apaixonar, porque por paixão se mata. Amor é uma coisa e paixão é outra. Você entendeu? Aí eu estou apaixonado por Jesus. Essa palavra não é muito adequada para Jesus, não. Eu estou amando o meu Senhor. Aí está certo. Mas eu estou apaixonado por Jesus não é muito bem adequada, porque a maioria das pessoas estão matando outras pessoas porque apenas estava apaixonado. Porque quando ama, pode passar pelo problema que passar. Você entendeu? O amor supera tudo. O amor supera todas as coisas, né? 1 Coríntios 13:3, né? Todas aquelas coisas que falam, mas a maior delas é o amor. Entendeu? Então o amor, ele é o dom maior, ele é o mandamento maior. O amor é a razão de viver maior. Sem amor ninguém vive. A pessoa é revoltada, né? A pessoa é invejosa. O amor não traz inveja. O amor não é invejoso, né? A pessoa é arrogante, o amor não é arrogante. Então quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é idólatra, quando a pessoa é avarento, quando a pessoa essas qualidades que eu falei aí, é porque ela não tem amor, porque o amor não se une com essas coisas. Quem tem amor tem prazer de ver o seu amigo comprar um carro novo. Quem tem um amor tem prazer de ver seu amigo comprar uma casa nova. Agora quem não tem, não. Tá vendo? Aquele cara ali comprou um carro, comprou uma casa,
Eu trabalho há tanto tempo e não compro nada. Você entendeu? Aí diz logo que o cara roubou, aí pronto, começa logo a julgar. Então a pessoa dessa não tem amor. Você entendeu? O amor não é invejoso, entendeu? Não é soberbo, entendeu? O amor, ele supera todas as coisas. Tudo o amor supera, tudo. Amém? Portanto, viva no amor, que você com certeza será uma pessoa feliz, né? Bem-aventurada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Amém? Então, Adão desobedeceu a Deus, né? Assim, diretamente, né? Porque ele ouvia a voz de Deus no jardim do Éden, e Deus fez uma recomendação para testar a obediência, e ele pecou. O povo disse que foi a maçã que Adão comeu, mas não foi. Não foi maçã. A Bíblia diz uma fruta, né? Mas isso aí significa o conhecimento do bem e do mal. Amém? Ou seja, Deus disse, não faça tal coisa. O resto você pode fazer, mas isso aqui você não faça. É a condição que eu coloco para que você viva no jardim eternamente. Para que o homem nunca morra, que você não morra, e o homem também nunca morra. Para que você não peque, e o homem também nunca peque. Para que você não saia da dispensação da inocência, e o homem nunca saia da dispensação da inocência. Para que eu tenha uma aliança adâmica com você, e para que essa aliança se estenda a todas as gerações. Amém? Por resto da vida. Mas Adão pecou. Então não teve como nada disso que eu falei acontecer. Não se estendeu a nós. O que se estendeu a nós foi o pecado de Adão. Aí o que acontece? Todos nós pecamos e precisamos o quê? Da misericórdia do Senhor. Precisamos da sua glória. E ela veio através da morte de Cristo na cruz, né? Daquele que haveria de vir, né? Qual que haveria de vir? Só existe um que pode vir e que pode tirar a transgressão de Adão. Jesus de Nazaré, né? Jesus, ele veio e tirou a transgressão. Pelo menos a minha ele tirou, e a de muita gente. Ainda tem alguns que ainda não quis aceitar o propósito de Deus, né? Mas quando aceitar, o Senhor vai tirar também essa transgressão de Adão que está nele. 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Amém? Dádiva é o dom gratuito de Deus, é uma dádiva. Entendeu? Ou seja, nós não merecia, mas deu. A transgressão não, a transgressão é o pecado, é a desobediência. A dádiva é uma coisa boa. E a transgressão é uma coisa ruim. Por isso não se pode comparar. Pois se muitos morreram por causa da transgressão, de um só, que foi Adão, muitos morreram do pecado de Adão. Adão foi um só homem. Entendeu? O pecado não foi de Eva, nem foi da serpente. O pecado foi de Adão, porque foi ele que recebeu a ordem de Deus para não comer. Então, se a serpente enganou Eva, e Eva comeu, quando ela trouxesse para ele, ele dissesse, não, eu não quero, porque Deus me disse que eu não comesse, porque senão eu morreria. Então eu não vou comer. Mas ele deixou seduzir pela mulher, dizer que era boa. A mulher já tinha comido, né? Se a mulher comeu primeiro, eu nem tinha pensado nisso, mas agora vamos analisar. Se a mulher comeu primeiro, quer dizer, os olhos dela se abriu primeiro para o pecado, né? Porque enquanto eles não tinham comido da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles viviam nus e não perceberam. Então, quando a mulher comeu, ela comeu primeiro. Então, os olhos para a maldade se abriu primeiro. E ela, claro, em vez de chegar para ele e dizer a verdade, olha, eu comi e eu estou vendo tudo diferente agora, estou sentindo vergonha, isso e aquilo, não. Ela não disse nada a ele, falou, eu comi e é bom, coma também. Aí ele comeu, pronto, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a mulher foi desonesta com o homem nesse sentido, porque ela devia ter, né, dado um alerta para ele, mas ela não deu o alerta. E ele vacilou porque ele aceitou. Ele aceitou, não era para ele ter aceitado, era para ele ter recusado, porque assim só a mulher pecaria e não o homem.
porque foi o homem que recebeu a ordem. Pode ver que a Bíblia, quando fala que nós pecamos, não fala que nós pecamos em Eva, só fala que nós pecamos em Adão, porque foi Adão que recebeu a ordem. Amém? Então ele não devia ter aceitado, mas ele aceitou. Comeu e pecou também. E como nós somos descendentes dele, todos nós pecamos, né? Entretanto, não há comparação entre a dádiva, que é o dom gratuito de Deus, e a graça, né? E a transgressão, que é o pecado. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um, que é Adão, muito mais a graça de Deus. Isto é, a dádiva pela graça de um só homem. Quem foi esse homem? Que trouxe a dádiva, que trouxe a graça, que trouxe a misericórdia, que trouxe o perdão e que trouxe a salvação e que transbordou para todos e para muitos? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós vamos parar aí nesse versículo. Veja que a graça, ela superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Por causa da morte de Cristo. Amém? Ou seja, a dádiva, né? A dádiva, ela é uma coisa tão linda, que é a graça de Deus, entendeu? Que ela transbordou. Pensa numa caixa d'água cheia, completamente cheia, e você jogando mais água, ela transbordando, caindo pelas bordas, água caindo pelas bordas, você jogando mais água, ou supor que esteja chovendo muito, e você coloca a caixa d'água em uma biqueira, ela enche, e a chuva continua, e ela continua derramando, ali está transbordante. Então, o pecado veio, a transgressão veio, mas quando Jesus chegou, a graça de Deus, ela foi maior, ela superabundou. Ou seja, se aqui onde eu estou tem um pecado, Jesus Cristo está comigo, tem 1000 graças. Se tiver 2 pecados, tem 2000 graças. É mais ou menos isso. Você está entendendo? Então é uma passagem realmente muito tremenda, né? Romanos capítulo 5, né? Que fala sobre a lei do pecado, fala sobre a lei da graça de Deus, sobre a lei do perdão, sobre a lei da reconciliação com Cristo, sobre a lei do homem que sai das trevas e vem para a luz, né? Sobre Jesus Cristo como luz, sobre as trevas que não conseguem alumiar a luz, mas a luz, quando a luz chega, dissipa as trevas desaparecem. É realmente tremendo. Quem não quer um Deus desse, não sabe o que está perdendo, né? Vale a pena ter um Deus assim. Amém? Eu não vou porque eu estou bebendo. Vai, deixa que Deus faz a obra. Entendeu? Venha como estás, que Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém? Peço a você que você inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho. Amém? E que a graça de Deus possa transbordar dentro da sua casa, possa ser superabundante dentro da sua casa. Amém? Compartilhe o vídeo com seus amigos, com grupos, para que possamos juntos estar proclamando a palavra do Senhor. Daqui a pouco estaremos trazendo o nosso 4º estudo e último sobre o livro de Romanos, capítulo de número 5. Que Deus os abençoe.